Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a doutora Adriana Martinuzzi e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E o tema dessa aula de hoje vai ser, claro, harmonizando a Barbie. Isso mesmo, aproveitando aí nessa trend da Barbie aí, no dia que nós estamos gravando aqui essa aula, hoje eu vou te ensinar como fazer uma análise facial, realizar um bom planejamento facial que leva você a faturar R$ 20.000 em 30 dias. Isso não significa que todas as pacientes vão necessitar de harmonização. E é exatamente por isso que você precisa conhecer os biotipos faciais, para que você saiba exatamente em qual face você precisa atuar e quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Quando uma profissional, né, ela domina esse assunto, ela domina essa análise, isso facilita e muito o planejamento, gente. Você vai ter resultados muito mais assertivos, você vai ter pacientes muito mais satisfeitas, você vai aprender a respeitar a fisionomia da sua paciente ou do seu paciente, e claro que isso vai fazer com que você atraia muito mais pacientes, até por indicação. E tudo isso te leva aí cada vez mais próxima aos 20k de faturamento, tá? Quero falar um pouquinho sobre a nossa era da harmonização, né? Nós estamos em um momento muito bom para a área da saúde estética, muito bom para os harmonizadores, porém, todo mundo que estava fazendo a harmonização, o que estava acontecendo? Estavam todos ficando com a mesma fisionomia. Sim ou não? Você acompanhou aí essa onda da harmonização? Onde parece que todo mundo que era harmonizado ficava parecido. Pareceu que eram irmãos, né? Irmãs, parentes. Por quê? Porque os profissionais começaram, né, na verdade, a colocar um método, um mapeamento igual para todas as pessoas. E não é à toa, né, que a gente viu aí muita celebridade, inclusive aí nas mídias, nas grandes mídias, né, que fizeram e que pediram para reverter a sua harmonização, porque não gostaram, porque não se sentiram bem. Até podem ter ficado mais bonitos do que eram, mas perdeu-se a sua essência, a sua identidade, né? Ou talvez tenha ficado com uma face muito parecida à de todas as pessoas. Então, nós agora estamos numa nova era da harmonização facial e é muito importante que você, profissional da estética, você esteja por dentro desse novo entendimento, que é o quê? Respeitar a anatomia do nosso paciente. E trabalhando de que forma? Destacando pontos positivos e corrigindo, disfarçando pontos negativos. Então, esse é o novo conceito da harmonização. É você trazer uma jovialidade para o seu paciente, de forma que você não mude as características desse paciente, de forma que você não mude a fisionomia. É como se você enxergasse a doutora Adriana 10, 15 anos mais jovem, mas é a mesma pessoa. Você não muda a fisionomia dessa pessoa. E dessa forma você tem um resultado, né? Respeitando a anatomia natural dessa paciente, trazendo para ela uma jovialidade, mas sem com que ela perca uma essência. E talvez você ainda seja uma profissional, um profissional que esteja realizando aquela receita de bolo de harmonização, né? Onde para todos os pacientes se coloca mandíbula, aumenta volume de malar, de região zigomática. E talvez você que esteja me assistindo ainda seja uma profissional que esteja trabalhando com essa receita de bolo, que em todos os pacientes você vai aumentar, vai destacar
a mandíbula, vai aumentar o volume da região zigomática. Então, se você é uma dessas pacientes que ainda está trabalhando com esse conceito, eu te convido a ficar aqui comigo até o final dessa aula para que você aprenda um novo jeito, um novo conceito de harmonizar de forma muito mais natural o seu paciente, ok? Bom, eu vou primeiro começar te mostrando qual é a forma que você não vai chegar aos seus 20k de faturamento com harmonização facial. Isso mesmo. Então, quais são os pontos que talvez você possa estar fazendo errado e isso está te impedindo de você crescer e de você faturar alto com a harmonização? Primeiro, usar os mesmos pontos de harmonização para todos os pacientes. Nem todo paciente precisa de aumentar mandíbula, nem toda paciente precisa colocar volume na região malar e zigomática, nem toda paciente precisa ter lábios volumosos. Não é assim que funciona. Segundo ponto negativo, usar uma única técnica para você harmonizar a face. Tem muitos pacientes que vão ter necessidades diferenciadas e, como nós já sabemos, a gente tem técnicas incríveis no mercado, mas todas elas, como eu sempre digo, têm a sua limitação. Então, muitas vezes a gente precisa realizar um trabalho num determinado ponto, num determinado local, numa determinada profundidade, que nós vamos precisar variar a técnica. Então, é importante você saber disso daí, tá? Terceiro ponto negativo, não saber identificar a necessidade do seu paciente, não escutar o que a sua paciente quer, qual é o desejo dela, qual é a expectativa dessa paciente, qual é a real necessidade dela. Tem muitas pacientes que chegam no consultório querendo fazer uma mudança completa, mas ao contrário disso, ela precisa de pouquíssima coisa. Muitas vezes, gente, é somente uma cerejinha no bolo para mudar toda a face dela. Muitas vezes chega uma paciente lá, por exemplo, que ela quer mudar toda a face. E se eu fizer uma lipo de papada nela, onde eu consiga diminuir esta região aqui, melhorar o contorno mandibular, já resolve todos os problemas dela. Mas ela não tem noção disso. Às vezes ela quer mudar tudo. Mas você, profissional da estética, você tem que ter esse olhar, ok? Quarto ponto, não respeitar o desejo do seu paciente. Tem muitos profissionais que se entusiasmam demais no momento de fazer uma harmonização e acaba colocando volume demais nesse paciente e mudando completamente a face da paciente. E vou te dizer, muitas vezes o trabalho fica incrível, a paciente fica muito mais bonita do que era, mas quando ela olha no espelho, ela não se reconhece. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, ela vai se olhar, ela está muito mais bonita do que ela era, mas ela é outra pessoa. E aí ela não se reconhece, e aí ela começa a entrar num conflito interno. Muitas vezes ela chega em casa, a família não reconhece, o marido não a reconhece e ela começa a entrar em um conflito psicológico emocional com isso. Então nós temos que ter também muita sabedoria nesse sentido para que nós possamos atender o desejo do nosso paciente e muitas vezes a gente faz realmente um planejamento lindo, né, nessa paciente, a gente quer que ela faça muitas coisas, mas como eu sempre digo, vamos aos poucos. Você não precisa harmonizar, fazer um full face de uma vez só. Você pode fazer alguns pontos estratégicos para essa paciente, até que ela vai absorvendo, até que ela vai vendo a mudança e pouco a pouco você pode ir fazendo por etapas nessa paciente. E dessa forma você vai levando ela a uma absorção dessa mudança, né? A uma aceitação dessa mudança de forma extremamente positiva, ok? Bom, então agora
que nós já entendemos essa parte toda, a necessidade, né, a forma que não deve ser feito, a forma que está fazendo com que você não fature alto. Agora vamos aprender de fato a forma correta de harmonizar e qual é o caminho que realmente vai te levar ao sucesso e aumentar o seu faturamento. Corre lá, pega aquele caderno que eu já sei que você anota tudo aqui das aulas, pega a sua caneta, um copinho d'água que a gente vai começar. Primeiro ponto que nós vamos estudar são os biotipos faciais, tá? E aí nós temos várias classificações. Então, agora a gente vai começar com a primeira classificação que nós chamamos de antropométrica. E dentro dela nós temos três classificações, que é a primeira dólicocefálica, a segunda braquicefálica e a terceira mesocefálica. Vamos conhecer cada uma delas que você vai ter o entendimento do que é. Essa classificação trata-se da classificação óssea, né? Ou seja, o formato do crânio. Vou mostrar aqui numa imagem para vocês. Maravilha, a imagem já está aí, olha só. Quando eu tenho aqui as medidas do meu crânio, isso vai me dar exatamente qual é a classificação da face do meu paciente. Então, primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, olha só, eu tenho aqui uma classificação onde eu tenho a minha medida longitudinal, né? Ou seja, aquela que vai no sentido horizontal e eu tenho a medida no sentido horizontal, ok? Quando eu tenho essa medida horizontal maior do que a minha medida vertical, eu vou ter aí uma classificação braquifacial. Ou seja, eu vou ter aí um indivíduo onde ele vai ter uma face mais quadrada, mais angular, um paciente onde ele vai ter um maxilar mais forte, ele vai ter ali uma mandíbula muito mais projetada, mais bem projetada. Ele vai ter um tecido ósseo bem mais robusto do que as demais classificações, ok? Agora a gente vai conhecer aqui o próximo tipo, que é esse daqui. Essa segunda imagem aqui desse crânio, o que que eu noto, né? Eu tenho aqui as medidas, que são medidas mais proporcionais, ou seja, a minha medida longitudinal, a medida da vertical, ela é mais proporcional à minha medida da horizontal, ok? Isso me mostra que esse crânio tem uma classificação mesofacial, ok? Ou mesocefálica, que a gente chama também. Então, é um paciente onde ele tem umas medidas mais harmônicas, vai ser uma face mais harmônica. Então, diferentemente da primeira, né, onde eu tinha ali a minha linha longitudinal menor do que a minha linha na horizontal. Vamos agora para o terceiro biotipo. Esse terceiro biotipo aqui, a gente já pode notar claramente que a medida longitudinal, ela é muito maior do que a minha medida horizontal, né? O que que isso significa, na verdade? Isso significa que a minha paciente, ela tem um rosto mais alongado. E aí, essa classificação é a que nós chamamos de dólico facial ou dólico cefálica, né? Ela tem uma face mais longa e mais estreita. Agora, o que que é importante a gente conhecer? Como que eu vou saber qual é a classificação do meu paciente quando esse paciente estiver na minha frente, né? Existe uma forma de fazer isso daí e eu vou mostrar aqui para vocês. São algumas medidas
que a gente faz na própria paciente. Então, nós temos pontos onde a gente vai medir, tá? Onde nós vamos medir essa paciente e esses pontos, essas medidas vão nos dar qual é a classificação dessa paciente, tudo bem? Quais são os pontos que eu vou medir? Nós começamos pelo o ponto mais alto, aqui, olha, bem na raiz do cabelo, que nós chamamos de tríqueo, ok? Depois nós temos o ponto da glabela, depois nós temos o ponto subnasal ou columela e o mento. Vamos ver na prática como é que é isso? Então, eu trouxe aqui a nossa Barbie, claro, para a gente fazer essa análise. Então, aqui, olha só, trouxe a nossa Barbie. Essa daqui é a estrela do filme da Barbie, né? É a atriz que está representando aí essa personagem maravilhosa aí, que eu pelo menos adoro, que foi da minha infância, anos 80, né? Que eu curto bastante, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que curte também. Você que curte também a Barbie, coloca aqui nos comentários para mim, tá bom? Então eu trouxe aqui a atriz para a gente poder estudar, para a gente poder entender como é que faz. Então, vamos lá, você está com a sua paciente chegou aqui, acho que tá bom, né? Vou pedir aqui para nossa edição aproximar o máximo que puder para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha, primeiro ponto que eu vou medir, ó, tríqueo. Ele está aqui, ó, esse primeiro ponto. Segundo ponto que eu vou medir é glabela. Aqui, olha, glabela. Terceiro ponto, subnasal ou columela. E o meu quarto ponto vai ser o mento. E aí você vai utilizar, né, esse recurso aqui, que é um paquímetro, tá? Então, com esse paquímetro aqui, você vai fazer as medidas da sua paciente, ok? E aqui você vai descobrir qual é exatamente a classificação dessa sua paciente. Então, eu venho aqui, olha, coloquei na medida que eu quero. Então, já fiz aqui a primeira medida, ok? Agora eu venho no segundo ponto, encaixo aqui, deu maior, menor ou igual? Nesse caso, deu igual. Vamos para o terceiro, a mesma coisa, olha, igual também. Então, o que significa quando eu tenho essa paciente que ela vai me dar os três pontos aqui, ela vai me dar a mesma medida. Significa que essa é uma paciente, o quê? Mesocefálica. É uma paciente mesofacial. É a paciente que tem a face com as proporções mais harmônicas que nós temos quanto a essa classificação de crânio, ok? Mas vamos ver aqui um outro exemplo de paciente que não seja mesocefálico para vocês entenderem melhor. Vou colocar aqui uma outra imagem. Vamos lá, essa primeira imagem aqui. Qual a classificação que vocês acham que essa garota tem? Observe bem. Observe ali, olha, de um lado ao outro do rosto, né, na região zigomática. Observe o tamanho da testa da paciente, a medida da fronte da paciente. Observa a distância que ela tem, então, do tríqueo até a glabela, a distância que ela tem da glabela até o subnasal e a distância que ela tem, gente, do subnasal até o mento. Vamos observar uma outra coisa aqui. Vocês acham que a medida de um lado aqui da região zigomática até o outro é mais estreito do que o tríqueo até o mento da paciente? Observem como é que ela tem um mento alongado, como ela tem uma face mais estreita. Isso significa que essa classificação dessa paciente é o quê? Dólico-cefálico, né? Dólico-cefálica, na verdade, ou dólico-facial, ok? Então, essa é uma paciente dólico-facial. E aí, mais à frente, a gente vai ver, né, quais são
os pontos fortes e os pontos fracos de cada biotipo desse daí. Vamos para a próxima imagem que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só, essa paciente. Essa paciente, notem como a gente já tem mais proporção, a gente já tem mais ali uma correspondência de proporção nela, né? As medidas dela são mais proporcionais do que a primeira. Então, eu tenho ali uma face onde eu tenho uma face menos alongada e eu tenho também ali a região zigomática dela é uma região que também tem uma boa estrutura, ok? Então ela tem ali, ó, as medidas bem intermediárias. Essa é uma paciente mesocefálica ou mesofacial também, que nós chamamos, tá? Então essa daí é uma paciente onde ela tem as suas medidas mais proporcionais, mais harmônicas possíveis de todas essas classificações. E vamos agora para mais um exemplo. Esse daqui é um exemplo clássico, né, de um paciente braquifacial ou braquicefálico, né? É um paciente onde ele tem uma face mais quadrada, ele tem ali, né, um crânio mais curto e mais largo. Como eu disse anteriormente, ele tem muito mais massa óssea, esse tipo de paciente. E aí, claro que nós vamos ter pontos fortes e pontos fracos em todos esses biotipos, tá? E aí nós precisamos conhecer cada um deles. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o formato dos rostos, né? O formato das faces que nós temos. Então, nós vamos ter aí, gente, face redonda, nós vamos ter face oval, nós vamos ter face de coração e nós também podemos ter face que nós chamamos de angular, tá? Cada uma delas, e além dessas, nós temos algumas combinações também, tá bom? Além dessas faces, então, temos as combinações e cada uma delas tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E é muito importante a gente entender esta evolução de envelhecimento para eu saber qual ponto daquela face, daquele biotipo facial que eu preciso estruturar para trazer uma prevenção do envelhecimento ou até mesmo uma reversão e harmonizar essa face, tá? Então eu trouxe aqui mais algumas imagens. Lembrando que essas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês é de um artigo científico do autor André Brás, que é um brasileiro, e é um artigo muito interessante que ele fala exatamente do tipo de envelhecimento de cada biotipo de face. Então, onde que você precisa atuar nessa face para que você possa prevenir o envelhecimento ou reverter aí o envelhecimento dessa face. Então, vamos dar uma olhadinha? Eu vou colocar aqui na tela. Maravilha. Primeira face aqui, olha, que a gente tem é uma face que nós chamamos de face angular. Normalmente, quem tem esse tipo de face, né, a gente chama de angular ou face quadrada. Normalmente são pacientes que são braquicefálicos, ou seja, tem uma face mais larga e mais encurtada, e ela vai ter uma grande projeção de mandíbula, vai ter ali uma mandíbula bastante forte, com bastante tecido ósseo. Normalmente também vai ter um tecido ósseo zigomático muito bom, essa paciente. Então, ela normalmente, né, ela vai ter uma perda óssea muito menor do que um outro biotipo. E esse tipo, gente, de paciente, muitas vezes, quando é mais jovem, na juventude dela, né, na adolescência dessa paciente, ela foi um biotipo redondo. Ela foi um biotipo mais redondo e depois ela foi ficando mais angular. Nós vamos ver mais à frente. Esse tipo, né, de paciente, onde eu vou tratar? Esse é um dos melhores tipos de paciente para você tratar. Por quê?
porque ela envelhece com uma boa estrutura. Na verdade, é uma paciente em que ela tem menos derretimento na face, porque ela tem mais estrutura óssea. Então, normalmente, a gente não precisa de tanto produto. Normalmente, a gente vai somente utilizar alguns pontos de ancoragem para melhorar aí, né, o lifting desta pele, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui a gente já tem uma face de coração. A face de coração costuma ser da classificação dólico-facial, dólico-cefálica, né? Onde eu tenho ali uma face mais alongada, onde eu tenho ali uma face mais estreita, então ela é estreita e alongada. Tem um mento que ele é mais pontudinho, ele não é tão redondo e não é tão quadradinho, ele é mais pontudinho. E normalmente o ponto forte dessa face qual é? Terço superior e terço médio. Ela tem uma boa estrutura zigomática malar. E aí qual é o ponto fraco dela? É uma paciente onde ela tem pouca mandíbula. Então, é uma paciente que ela já vai apresentar rapidamente, ela já vai apresentar ali uma pitose, uma falta de lifting na região do terço inferior, principalmente na região de jaws, região de pescoço, de papada, porque ela não tem ali uma definição muito boa na mandíbula. Vamos para o próximo. O próximo é uma face oval. Uma face oval, normalmente, é uma face mais proporcional, né? É uma face onde ela tem uma boa estrutura, tanto na região de terço superior, terço médio e terço inferior. Essa, normalmente, é uma face mesofacial ou mesocefálica, onde a gente também vai fazer algumas reestruturações, mas simplesmente no sentido de quê? De reposição das zonas compartimentais de gordura, no caso do envelhecimento, e ela tem também aí um bom tecido ósseo. Ela vai envelhecer como um todo, vai haver um derretimento, mas não é um derretimento tão acentuado quanto na dólico, ok? Porque ela já tem uma boa estrutura ali também. Vamos agora para o nosso último biotipo facial, que é o biotipo redondo. O biotipo redondo, gente, normalmente ele é as pessoas mais jovens, né? Teenagers, os adolescentes, as adolescentes têm a face redonda, que a gente chama que é a face de criança, que remete à criança, a bochecha, né? A face bem redondinha. Normalmente, quando nós somos bem mais jovens, até os 18 anos, mais ou menos, 20 anos, a gente tem uma face muito redonda. Algumas pessoas levam essa face mais redonda até os 30 anos, mais ou menos, principalmente mulher. E aí ela começa a mudar pouco a pouco. Essa face redonda, depois dos 35 a 40 anos, ela se transforma numa face angular. Normalmente, esse tipo de face redonda ela tem algumas queixas, né? Essas pacientes, por volta antes dos 30 anos, elas se queixam de uma face muito redonda. Normalmente, elas querem fazer uma bichectomia, por exemplo, porque elas se sentem com cara mais de criança. Elas não sentem que tem uma cara de mulher, uma cara mais sensual. Então, elas transmitem uma imagem mais angelical. Esse tipo de paciente, eu inclusive, né, sempre recomendo que não façam uma bichectomia antes dos 35 anos. Por quê? Porque ela vai perder essa zona compartimental de gordura no corredor da face. E aí ela já vai ter uma bichectomia natural.
Então, gente, esses são os biotipos aí que nós temos, né? Quando a gente fala de face. E queria até falar com vocês, né? Eu sou um biotipo que eu era redonda, face redonda, e atualmente eu sou a face angular. E é por isso que eu sempre falo, né? Não façam bichectomia. Por quê? Porque hoje em dia, ó, todo mundo me pergunta, doutora, você fez bichectomia? Não, eu não fiz. É uma bichectomia, ó, natural. Depois dos 40 anos, você tem perda de gordura nessa região, ok? Bom, outra área muito interessante, né, é a parte de quê? De ângulo de nariz. Muita gente também queixa, né? O ângulo de nariz, meu narizinho é um pouquinho mais para baixo, qual é a angulação correta, né? Então, isso tudo eu vou mostrar agora para vocês, né? Harmonizando a Barbie. Então, agora nós vamos harmonizar a nossa Barbie. A gente vai analisar juntas aqui onde que a gente pode melhorar a face dessa paciente, né? Meio difícil, né, gente? Porque ela é maravilhosa, mas enfim, a título aqui de exercício a gente vai fazer, então vamos então harmonizar a nossa Barbie. Então deixa eu vou posicionar aqui, maravilha. Pedir então para nossa edição aproximar quando puder. Então, primeira coisa, né? Vamos analisar aqui qual é a classificação dessa face. Então, eu já vi que ela tem aqui as medidas bem proporcionais, onde eu não preciso fazer nenhum tipo de alongamento de mento. E o que que a gente nota também, gente? Que a medida dela, tanto longitudinal quanto medial, né, ou horizontal, elas são bem proporcionais. Então, a gente está falando de uma paciente uma paciente mesocefálica, uma paciente mesofacial, ou seja, ela tem uma estrutura muito interessante. Agora, vamos ver o biotipo dela. Qual é o biotipo dela? Qual é o biotipo que você acha que ela é? Pensa e coloca nos comentários aqui para mim. Vamos lá, vamos analisar aqui. É uma paciente que ela apresenta aqui uma boa estrutura e mais ou menos aqui a mesma medida? Sim ou não? O que que vocês acham? Eu acho que sim. Eu noto que ela é uma paciente que ela tem aqui uma mandíbula que não é tão grande, mas é uma mandíbula bem interessante. E ela tem aqui, olha, um formatozinho que, ao meu ver, é um formato redondo, um formato bem arredondado, né? E por que que a gente nota que ela tem um formato bem arredondado e uma das dicas aqui é o quê? Se é uma paciente mesocefálica, se é uma paciente muito jovem, essa foto aqui dessa atriz é uma foto dela bem jovem. Então notem que ela tem aqui uma carinha, né, de angelical, uma carinha angelical. Uma carinha que remete muito mais uma adolescente do que uma mulher. Então, notem que o que que ela tem, gente? Ela tem gordura em toda esta região. O que que a gente pode fazer nessa paciente de harmonização? O que que poderíamos fazer? Então, primeira coisa aqui, para eu transformar essa paciente em uma face mais feminina, mais sensual, primeira coisa que eu trabalharia seria o corredor facial dela. Então, aqui, o que que eu faria? Olha só, gente, eu faria aqui um emagrecimento facial nesta região aqui. Quando eu faço um emagrecimento facial nesta região, eu começo a ter o quê? Eu começo a destacar, eu vou destacar o quê? Região de zigomático e malar. Então, eu destaco esta região e também destaco a minha região de mandíbula, ok? Região de mandíbula. Narizinho dessa paciente, né? Qual é o narizinho dela? Olha só,
Eu consigo ver bem a narina dela. Então, as narinas, né? Consigo visualizar bem. Então, essa paciente aqui, ela provavelmente tem uma angulação de nariz aqui entre 100 a 110, tá? Então, ela tem um ângulo aqui de 100 a 110, que é um ângulo excelente para nariz. Um nariz empinadinho, que vai trazer uma jovialidade na paciente. Então, nada para melhorar. Lábios, a gente já nota aqui, olha, que naturalmente ela tem uma proporção correta dos lábios. Ela tem o lábio superior levemente menor do que o lábio inferior. Eu não mudaria nada nos lábios dela. Ela tem um bom arco do cupido, ela tem aqui um formato muito bonito, né? Talvez aqui uma hidratação de leve. Mas o que eu faria seria exatamente isso. Faria aqui, olha, um emagrecimento facial para que surja um efeito bichectomia nessa paciente, onde vai ressaltar a região zigomática e malar dela e também vai ressaltar região de mandíbula, tá? E você faria algo diferente nessa paciente? Até um pouco difícil, né? Quando a gente pega alguém tão linda desse jeito, é até difícil. Mas a título de exercício, como eu estou dizendo aqui, então a gente vai ter aqui algumas ideias. Então, se você tiver alguma outra opinião, coloca aqui nos comentários também, porque isso é muito importante a gente fazer esse tipo de exercício, ok? Foi? Maravilha! Então, aqui a gente viu quais são as possibilidades da gente tratar, de a gente harmonizar, então, a face da Barbie. Vimos que a classificação dela é uma classificação mesocefálica ou então mesofacial. Vimos também que o biotipo dela, dessa foto, é um biotipo redondo. Vimos quais são os pontos fortes e os pontos fracos, né? Dessa face, se fosse o caso aí, para a gente fazer uma prevenção ou uma harmonização. E agora, você quer ver como é que a Barbie ficou? Você quer ver como é que ela ficou com essa harmonização que a gente fez esse exercício aqui? Quem quer ver, coloca aqui nos comentários. Quero ver se vocês querem ver como que essa Barbie ficou. Vamos lá? Tá preparada? Então vou mostrar aqui para vocês como que a nossa atriz da Barbie ficou, gente. Olha aqui que linda. Olha aqui que linda. Exatamente, né? Então foi criado aqui, olha, um corredor, estão vendo? Foi criado aqui um corredor onde houve um destaque da região zigomática e região malar. Houve aqui também um destaque para a linha de mandíbula da paciente, lábios praticamente sem mexer nada e nariz também perfeição, né? A atriz que era linda ficou mais perfeita ainda. Então, dessa forma aqui é que a gente transforma. E olha só que interessante, né? Agora vamos colocar as duas juntas aqui. Olha só que interessante, gente. Aqui nós temos a mesma pessoa, porém com uma face redonda, muito mais jovial, e aqui eu já tenho essa mesma face que já se transformou em quê? Em uma face angular, em uma face mais feminina, uma face mais sensual, né? Então aqui eu tenho uma face mais angelical e aqui eu tenho uma face mais sensual, mais mulher da mesma pessoa, ok? Incrível, né? E aí, gostaram dessa aula Harmonizando Barbie? Quero que você escreva aqui nos comentários se você curtiu essa nossa aula temática, né? Da Trend Barbie aí, que está rolando durante todo esse mês. Quero que você coloque aí, quero saber se você gostou, se você curtiu. Quero saber também se você gosta da Barbie, assim como eu. Sou apaixonada pela Barbie. Tinha várias Barbies aí, pena que não tem mais, né? E é o seguinte, se você
tiver algum tema que você queira que eu faça uma aula exclusiva para você, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá? E quem sabe aí o seu tema pode estar na minha próxima aula, ok? Nós vamos ficando por aqui hoje. Um grande beijo, mas eu te vejo no próximo vídeo. Grande beijo, até lá!